Bom pessoal, terminou de baixar todas as dependências. O nosso projeto já está basicamente pronto. Ele vai vir dessa forma, certo? E aí a gente tem duas pastas que a gente vai trabalhar bastante, que é a pasta src main Java, onde vai ficar os nossos pacotes do controller, do model e do view, certo? A gente vai ter também a pasta src main resources, e dentro dela vai ter a pasta static, que vai servir para a gente colocar os nossos arquivos CSS, nossos arquivos de imagem, arquivos estáticos, beleza? A pasta template, que vai ficar nossos arquivos HTML, e também tem um application.properties, que vai ser algumas configurações que a gente vai fazer nele também, certo? Se eu abrir o pom.xml, percebam que a gente vai ter algumas configurações aqui, certo? Do nosso projeto, ok? E aqui nesse XML ele diz, por exemplo, aqui a versão do meu Java, ele diz a descrição do meu projeto, o nome do meu projeto, a versão do meu projeto, que é 0.0.1, certo? E aí ele tem o Group ID, o Artifact ID, tá bem? E se a gente descer um pouquinho mais, a gente vê um nó aqui, ó, de dependências, certo? Então, algumas dependências a gente não vai utilizar agora. Eu vou dar somente um espaço aqui entre elas, que, por exemplo, a dependência do JPA, que a gente não vai precisar agora, eu posso comentar ela, certo? Então, atalho Ctrl Shift C para comentar no Eclipse, tá bem? Salvei aqui o .xml e nota que ele já vai fazendo o building aqui. Aí ele já tá ok. Dependência comentada, a gente não vai precisar usar agora. O MySQL também a gente não vai precisar utilizar agora. Então eu vou dar somente um espaçamentozinho aqui para não comentar algo errado. Comentei a dependência do MySQL direitinho. Outra coisa também, eu vou fechar aqui o outline. Pronto, beleza. Eu fechei para não ocupar tanto espaço aqui e também para melhor visualização dos nossos códigos, tá bem? Então aqui a gente tem algumas dependências também de teste, como o Spring Boot Start Test e o JUnit também, que ele já traz no nosso projeto. Mas o foco não é teste, tá bem? A gente vai usar o Spring Boot, o TimeLeaf no caso, né? E também o Start Web, o DevTools também, a dependência está aqui, certo? Direitinho, podemos fechar aqui o .xml. Outra coisa, se vocês não quiserem comentar, vocês não comentam, tá bem? Eu só comentei porque a gente vai usar isso aí futuramente e depois eu vou descomentar, beleza? Aqui no src main Java, a gente vai criar o nosso primeiro pacote, tá bem? A gente vai, nessa aula ainda, a gente vai dar olá pro mundo no Spring, certo? Então a gente vai clicar com o botão direito, New e Package. O nosso pacote vai se chamar br.com.academy.controllers, beleza? Dá um finish. E aí no nosso pacote de controllers vai ficar todos os controllers da nossa aplicação. Então a gente vai, botão direito, New Class. E aí a gente vai criar uma classe de controller, que vai se chamar Home Controller. Eita, por convenção de código tem que ser com letra maiúscula, né? Tem que lembrar disso. Home Controller, Finish. Pronto, no nosso controller, basicamente como eu expliquei nas nossas aulas, o nosso controller ele vai ser responsável aí por tratar as requisições feitas à nossa página, certo? Mas aqui eu ainda não tenho exatamente um controller. Por quê? Porque eu preciso dizer para o Spring que essa classe ela é uma classe controller. Para isso eu uso uma anotação que é o @controller. Controller. Posso dar Ctrl espaço, ó. E aí ele vai me aparecer uma listazinha aqui pequena para a gente fazer a importação aqui da nossa classe controller. Quando eu clico, ó, ele importa aqui de org.spring.framework.stereotype.controller. Então essa nossa classe é uma classe controller, tá bem? Então, aqui no nosso controller a gente vai criar alguns métodos para que a gente consiga atender as requisições, certo? Vamos dar um exemplo do site da UOL. Toda vez que o usuário requisita a página inicial da UOL,
essa requisição cai no controller e o controller tem como tarefa dar uma resposta para o usuário. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, certo? Lembre-se que a gente tem alguns verbos HTTP, ok? Então toda requisição a gente vai atender de uma forma diferente. Então quando o usuário, por exemplo, quiser salvar algum dado num banco, vai ser uma requisição diferente, vai ser um verbo HTTP diferente. Por exemplo, a gente tem o verbo get, o verbo post, delete e put, certo? A gente aqui vai utilizar o get porque a gente quer fazer uma leitura, a gente quer pegar alguma coisa, tá bem? Então vamos criar nosso método. Nosso método ele vai ser public, certo? Ele vai ser um model endView, ok? Model endView e vai chamar index, certo? E dentro dele a gente vai criar o nosso método de exibição da nossa view. Para isso também a gente vai botar a notação get, certo? Que vai ser referente à nossa URL, a nossa URL raiz do nosso projeto. Então, quando a gente fazer a requisição, a gente vai cair na requisição get, através dessa URL barra, né, que é a página inicial do nosso projeto, basicamente. E aí a gente vai fazer algumas coisas aqui, certo? Então, eu vou dar um model endView, que vai chamar mv igual a new model endView. Opa. Pronto. Ponto e vírgula no final. E aí eu vou setar a view do nosso projeto, certo? Que vai ser mv.setViewName. Vai se chamar home barra index, certo? E aqui eu vou dar um return mv. Basicamente nesse método eu estou inicializando o objeto model endView e instanciando ele, certo? E aí eu crio uma variável chamada mv e seto qual vai ser a view da minha aplicação. E depois eu dou um return, certo? Vou dar um Ctrl S para a gente estar salvando. Só que a gente precisa criar lá no Resources a nossa pasta home, certo? E o nosso arquivo index, tá bem? Então para isso eu vou clicar aqui em templates com o botão direito, new, folder, e eu vou criar a pasta home. Agora eu preciso criar somente o meu arquivo index, porque eu já tenho aqui a minha pasta home. Vou clicar aqui com o botão direito na pasta home, new, other, e vou pesquisar aqui HTML. Vou selecionar aqui HTML file, colocar o nome do arquivo index.html, next, e ele cria o arquivo pra gente, certo? Então, criado o nosso arquivo index.html, né, a gente vai precisar fazer algumas configurações do TimeLeaf, certo? Então para isso a gente vai usar o application pronto properties. Esse arquivo vocês vão abrir aí, e aí eu vou usar o jogo da velha para fazer uma linha de comentário e vou dizer assim, ó, configuração do TimeLeaf, certo? E aí eu vou fazer uma configuração agora onde eu vou dizer assim, ó, Spring, quero fazer uma configuração do Spring no TimeLeaf, certo? Que vai ser .mode, que vai ser o modo do TimeLeaf, que eu quero que seja páginas HTML, certo? Outra configuração que eu vou fazer no Spring.TimeLeaf é referente ao cache, .cache, que o TimeLeaf ele guarda muito cache, então vou botar aqui false para ele não guardar nenhum cache, beleza? Então fecho o arquivo pronto properties, aqui está basicamente tudo pronto já para a gente começar. E aqui eu tenho o nosso HTML, né, bastante enxuto aí, que o Eclipse gera de uma forma bem simplesinha, né, onde eu vou estar fazendo as configurações iniciais, que vai ser o título, Academy, eu vou botar assim, ó, Projeto Academy, para o título da página. Outra coisa nesse arquivo HTML que a gente vai ter que fazer aqui, ó, lang ptbr, né, convenção de HTML. E aqui a gente vai precisar colocar o namespace da biblioteca do TimeLeaf para a gente ter acesso a algumas tags adicionais do TimeLeaf para a gente manipular a nossa view, certo? Então vou ter que chamar ela aqui com xmlns th. Esse th vai ser tipo
quando a gente quiser chamar alguma tag do TimeLeaf. Então a gente vai precisar usar th na frente, certo? Eu vou dar um exemplo já sobre isso. E aí a gente bota o sinal de igual e abre aspas para colocar qual é o endereço dessa biblioteca. Então ela está localizada no http www.timeleaf.org, certo? Que é basicamente o próprio site da biblioteca, beleza? Então salvou aqui, tranquilo, vamos lá. Outra coisa que eu vou querer fazer também aqui é, por exemplo, botar um meta, onde esse meta vai ser o meta name autor, certo? E aí eu vou botar aqui content, né? Jamerson Souza. Poucas coisas aqui do HTML que a gente pode fazer. Outro meta que a gente vai colocar também aqui no nosso projeto é o de viewport, certo? Então a gente coloca aqui, ó, meta, vou fechar logo, name viewport, certo? Que é para a responsividade da nossa página, content, e aqui dentro a gente vai colocar width é igual a width device, e aqui a gente bota uma vírgula, initial scale igual a 1.0, que é a escala inicial, fechou aspas e beleza, certo? Basicamente está pronto. O que a gente vai fazer agora é colocar uma mensagem aqui na nossa view, certo? Que é um parágrafo. Olá, mundo Spring. Fechei o meu parágrafo, certo? E aí a gente vai precisar rodar a nossa aplicação. Para isso, a gente tem que fazer uma configuraçãozinha aonde o Maven ele vai ficar responsável aí por subir a nossa aplicação, tá bem? Então a gente vai vir aqui no menu Run, vai vir Run Configuration, certo? E Maven Build. Aqui no Maven Build a gente vai criar uma nova configuração. Então basta dar 2 cliques aqui sobre Maven Build que ele já cria automaticamente uma nova configuração. E aí essa configuração vai se chamar Academy _ Configuration, certo? A base de diretório que vai ser o nosso workspace, aonde eu vou selecionar a pasta Academy, clicar em OK. E aqui no Goals a gente vai ter que colocar uma meta lá da documentação do Spring, né? Que é para subir o nosso projeto, certo? Que aí ele embarca aí o Tomcat, que é o servidor para subir o projeto. E para isso a gente bota spring-boot 2.run, certo? Feito isso, a gente dá um apply, clica aqui em run e aí ele vai inicializar o nosso projeto. Vocês vão ver aqui que ele já vai gerar aquele arquivo jar aqui em cima para inicialização do nosso projeto. E aí chega a parte que o Maven fica responsável por compilar o nosso projeto, certo? Ele vai fazer alguns downloads do repositório e logo após ele vai estar subindo o nosso projeto para a gente acessar no navegador, beleza? Vamos esperar ele fazer o download. Pronto, o Spring Boot entrou em ação e ele já está subindo aí o nosso projeto, certo? O projeto foi inicializado, ó, Started na porta 8080. Vamos testar? Vamos para o navegador, a gente vai digitar localhost 2.8080. Beleza, olá mundo Spring, certo? Então tá aí aberta a nossa página, a primeira página HTML, né? E agora vamos fazer uma brincadeirinha só para terminar a aula, tá bem? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar uma mensagem do controller, certo? Para nossa view, tá bem? Então eu vou colocar aqui, ó, somente uma linha de código, mv, que é a nossa variável, .addObject. E aí a gente vai botar o attribute name entre aspas, né, que vai se chamar msg, que vai ser uma mensagem, e o attribute value, que vai ser o valor da nossa mensagem. Então, vou colocar assim, ó, mensagem vinda diretamente do controller, certo? Ponto e vírgula no final. Não se esqueçam aí do ponto e vírgula,
salvei aqui no controller. Perceba que quando eu salvo no controller, ele já faz um restartzinho aqui no nosso console, certo? Isso daqui é o DevTools aqui fazendo o trabalho dele, que isso é bem legal, porque senão eu ia ter que parar aqui a minha aplicação, fazer aqui a modificação do meu método aqui chamado index, certo? E depois eu iria inicializar a aplicação. E aí eu não preciso disso porque eu usei o DevTools, certo? Bom, aqui eu vou colocar outro parágrafo, ou pode ser um H1, vou botar um H1 só para ficar grande mesmo, certo? E aí como é que eu faço para ter acesso a esse objeto aqui que está vindo do controle, a essa mensagem? Então dentro do H1 eu vou usar somente o TH, né, que vem do TimeLeaf, e aí essa tag eu boto TH text. Vou botar um igual, abrir aspas, e aí eu vou precisar utilizar o cifrão, certo? E dentre colchetes eu coloco a minha variável MSG, certo? Que está vindo aqui do controller. Feito isso, tranquilo. O DevTools já fez a modificação, já está salvo aqui a nossa página HTML e ele vai emitir a mensagem, ó. Note que eu não coloquei nada dentro do H1. Quando eu reinicializar a página, recarregar a página, ele vai ter aquela mensagem que a gente digitou lá no controller. Pronto, mensagem vinda diretamente do controller, funcionando direitinho, certo? Então essa foi a nossa terceira aula, foi bastante grande, então se você precisar, reveja a aula, eu indico você rever essa aula, porque a gente só está começando, e espero você na próxima aula, beleza?